Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a vocês, a todos vocês que estão me ouvindo agora. Eu queria compartilhar com vocês agora, nesse áudio, algo que o Senhor tem me ensinado e que tem sido muito bom. Vocês têm hábito de retirar da Bíblia palavras rema? Você já obteve alguma palavra rema do Senhor? A palavra rema é uma palavra inspirada, é uma palavra revelada pelo Espírito Santo. Mas a palavra rema, ela não vem a nós de qualquer forma. Ela não é simplesmente um ato em que você abre a Bíblia e você retira um versículo para a sua vida. Não. A palavra rema, ela é bem mais profunda do que isso. Eu vou tentar esboçar e explicar aos irmãos mais ou menos de como eu costumava buscar na Bíblia uma palavra rema, que é uma palavra pessoal, uma palavra para mim, como eu costumava fazer isso e como o Senhor me ensinou a fazer e como Ele me mostrou que, na verdade, como era realmente buscar essa palavra rema. Antes de eu ter esse ensino do Senhor, eu fazia o seguinte: sempre que eu precisava tomar uma atitude com relação a alguma coisa, algo que fosse importante, ou sempre que eu tinha dúvida de algum assunto, de alguma decisão que eu fosse tomar na minha vida, eu tinha aquele hábito de pegar a Bíblia, abrir em qualquer página, e o primeiro versículo que saía para mim, eu entendia como sendo a resposta de Deus para aquela situação que eu específica, né? Eu achava que aquela era a rema de Deus para mim. E com o tempo o Senhor foi me ensinando que a palavra rema, ela é muito, muito mais profunda do que isso. Ela é retirada de uma maneira muito mais profunda. Por exemplo, hoje eu tenho aprendido que para você obter uma palavra rema, uma palavra pessoal da Bíblia, algo que o Senhor fala diretamente com você, para você, por o que você está precisando naquele momento, para você obter essa palavra é necessário que você seja um estudante da palavra de Deus, que você seja um leitor assíduo da Bíblia e não busque a Bíblia somente quando você precisa de palavras rema, mas que você tenha o hábito de ler e de estudar a palavra de Deus. Então, o que Deus tem me ensinado é que a palavra revelada pelo Espírito Santo, a palavra inspirada pelo Espírito Santo, ela vem de maneira pessoal a nós, à medida que nós vamos lendo e vamos estudando a palavra de Deus. Eu vou exemplificar como isso acontece. Por exemplo, em determinados momentos eu estou lendo a Bíblia, seja em algum livro específico ou a partir de um capítulo de um livro específico da Bíblia. Vamos supor que eu esteja lendo o Salmo 23. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí eu começo a ler todo o Salmo 23. Dentro desse salmo, podem haver versículos que vão falar diretamente comigo, que eu vou sentir que aquele versículo está falando comigo de uma maneira diferente. E através do contexto da leitura de todo esse capítulo, vai ter um versículo que ele provavelmente vai me tocar fundo e vai me chamar a atenção. Às vezes, irmãos, é um versículo. Às vezes é todo o contexto do texto que você está lendo, ou seja, todo o capítulo. E geralmente comigo acontece dessa forma. Eu estou lendo um livro, um capítulo, e dentro daquele capítulo tem um versículo que fala especificamente comigo. Eu sinto que é o Senhor falando comigo. Então, eu começo a orar no sentido de que o Senhor me revele o que Ele quer me dizer dentro daquele versículo, o que Ele tem para a minha vida, dentro daquele versículo que me chamou tanto a atenção.
ou o que ele tem para a minha vida dentro daquele capítulo que ele falou tanto ao meu coração, o contexto daquela história, o que tem a ver comigo. E então, queridos, à medida que eu leio e releio aquele versículo ou aquele capítulo, o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer algo específico para mim, dentro daquilo que eu li. Essa é a palavra rema, direcionada à minha situação, à minha necessidade, à necessidade que eu tenho de aprender algo de Deus naquele momento. Geralmente, quando o Senhor me dá uma palavra rema, uma revelação dentro da palavra dele, isso acontece de forma muito gradativa. Isso não vem como algo assim de uma vez. Algumas vezes eu leio o versículo, o capítulo mais de uma vez. Algumas vezes eu levo mais de 2, 3 dias. E o Senhor vai me amadurecendo aquilo que Ele está querendo me dizer. Ele vai me falando aos poucos. Ele vai me confirmando através de versículos de outros livros da Bíblia que tenham a ver com aquele que eu li. E aquela palavra ela vai sendo revelada, ministrada ao meu espírito através do Espírito Santo. E então eu sei que eu tive uma revelação do Senhor, que houve uma palavra específica para mim, uma rema, através daquele versículo, daquele capítulo que eu li. E aquilo ali, queridos, aquilo muda a minha forma de pensar certas coisas, muda a minha forma de ver certas situações, muda atitudes que de repente eu iria tomar uma atitude que não fosse agradar ao Senhor, e aquela palavra revelada, ela me faz voltar atrás, ou ela me impele, ela me dá forças para que eu tome uma atitude que eu talvez esteja com medo, mas o Senhor está me dizendo para fazer. Então, aquela palavra ela vai me encorajar a fazer o que eu tenho que fazer. Então, queridos, é dessa forma que a palavra rema ela funciona. O Senhor, ele ministra ao nosso espírito tudo que aquela palavra tem para nós. Tudo que nós precisamos extrair daquela palavra. E isso vai além do que está escrito ali na Bíblia. Não estou invalidando o que está escrito na Bíblia. Amém, queridos? Não é isso. Eu só estou querendo dizer o seguinte, que a palavra rema, ela vai florescer aquilo que você leu da palavra de Deus. O Espírito Santo vai começar a te revelar muito, muito mais coisas ali dentro, para que você venha compreender o porquê daquele versículo. Você começa a perceber vários pontos dentro de um versículo. Às vezes o versículo é um versículo pequeno. E aí você fica surpreso ou surpresa de ver como tem tantos detalhes, tantas pedrinhas preciosas da palavra de Deus num só versículo. Deus é maravilhoso, o Espírito Santo é maravilhoso porque a nossa capacidade humana não seria capaz de contemplar tanto aprendizado, muitas vezes, num versículo tão pequeno. E o Espírito Santo ele vai revelando aquilo a você e aquilo te alimenta. Algumas vezes a palavra rema que o Senhor me dá, ela se transforma em algumas mensagens, em algumas reflexões que eu compartilho com os irmãos aqui nesse canal. Outras vezes não é para eu compartilhar. É algo muito pessoal e é para mim diretamente. Então o Senhor mostra para mim que não há necessidade de compartilhar. Mas sempre que há necessidade de compartilhar, o Senhor deixa isso bem claro para mim. E então eu compartilho com os irmãos aqui, nesse canal. Então, queridos, todas as vezes que você quiser uma palavra rema, tenha em mente que é necessário que você tenha uma vida de leitura da palavra, tenha uma vida de estudo da palavra. Não estou dizendo só um estudo sistemático, com concordância bíblica, com dicionário bíblico. Não estou dizendo que isso não é importante. É claro que é. Existem certos termos na palavra de Deus, certos significados que a gente não conhece. E muitas vezes é bom nós procurarmos nos originais,
saber o que significam, para a gente até entender muitas coisas na palavra de Deus. Mas eu digo não só isso, né? Não leia a palavra de Deus como uma obrigação, como um ato religioso de que eu tenho que ler a palavra de Deus. Não, queridos, nós não temos que ler a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser um prazer para nós. Ler a palavra de Deus para nós tem que ser um prazer. E a partir do momento que ler a palavra de Deus não for mais um prazer para nós devemos orar ao Senhor e perguntar ao Senhor: Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não estou tendo prazer de ler a Tua palavra. Por favor, Senhor, eu quero ter desejo de ler a Tua palavra, de estudar a Tua palavra, de buscar para a minha vida as remas que o Senhor tem para mim, os esclarecimentos, as revelações que o Teu Espírito Santo tem para mim dentro da Sua palavra. E o Senhor vai efetuar em você, querido, o querer ler a palavra dele, né? Porque é o Senhor que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. De nós humanos mesmos, é muito complicado a gente ter desejo pelas coisas de Deus. A natureza caída do homem, a nossa carne, milita o tempo todo contra o espírito, né? E o espírito contra a carne, como diz a palavra. Então é natural que o ser humano, o homem comum, ele não tenha desejo pelas coisas de Deus. É uma guerra, queridos, é uma luta diária. E nós temos que ser muito sinceros com o Senhor e dizer a verdade a Ele. E Ele vai nos ajudar a trabalhar nisso, para que a gente possa ter disciplina e, o mais importante, amor por ler e estudar a palavra de Deus. Eu particularmente posso dizer que é muito bom quando a gente tem uma palavra revelada do Senhor, quando nós temos uma rema. E quando a gente pode compartilhar esse ensinamento com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham suas remas. O Senhor, ele tem muito prazer em nos ensinar. E a partir do momento em que a gente se dispõe a aprender, o Espírito Santo está aí disponível para nos ensinar tudo o que nós queremos saber dentro da palavra de Deus. Amém? Bem, queridos, eu espero que eu tenha sido clara, tenha conseguido expressar para vocês o que eu tenho aprendido com relação às palavras rema. Se você ainda teve dificuldade de entender, se você ainda quer saber de mais algumas coisas, escreva aqui nos comentários que eu vou tentar responder a todos que colocarem suas perguntas aqui, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.